Beleza, galera? Chegou o meu conhecimento hoje, dia 8 de fevereiro de 2018, através do meu camarada, meu irmão J. Oliveira, aquele que fez vídeo comigo na praia esses tempos aí, serviu comigo na aeronáutica em 2003. Chegou no meu conhecimento esse seguinte vídeo aí desse conscrito falando essas coisas aí, ó. Assista o vídeo aí. Olá, gente, nós estamos aqui neste momento na 34ª Junta de Serviço Militar aqui de Manaus. E o serviço que a gente encontrou aqui foi um serviço de péssima qualidade. Nós chegamos aqui, que horas? 6 horas da manhã. O atendimento que foi registrado aqui no nosso documento para estarmos aqui foram 8 horas. São nesse momento 11 horas e 30 minutos e até agora nós não fomos atendidos. Estávamos até aí 15 minutos atrás expostos ao sol muito quente, muita reclamação, inclusive a imprensa já se fez presente aqui. E fizeram assim, a gente não sabe nem se foi a melhor escolha, mas tiraram a gente do sol e colocaram a gente no forno, em uma sauna, porque tá todo mundo aqui no calor esperando, não dão resposta nenhuma, não tem ar-condicionado, e a gente está nesse sofrimento aqui, né, gente? Ninguém fala nada. E quem é que tem que fazer alguma coisa? Somos nós? Não. Com certeza não. Então fica aí o nosso repúdio e que as autoridades competentes possam olhar por nós, porque nós estamos aqui cumprindo o dever de cidadão brasileiro, não é verdade? Então, pedimos aí que todos tomem alguma atitude quanto a isso. Recentemente o Luiz Camargo, do canal Luiz Camargo Vlog, ele gravou um vídeo falando sobre o processo de feminização do homem, que ele fala bastante sobre essa geração Nutella aí, né, que nós temos hoje em dia. Em 2002 foi o ano que eu me alistei, completei 18 anos. Passei por um processo seletivo lá embaçado, eu me alistei na Junta Militar em Santos. Santos, a Junta Militar ali, ele fazia, não sei como é que está hoje, mas fazia toda a região ali, então você poderia servir tanto na Aeronáutica, quanto no Exército, quanto na Marinha do Brasil. As 3 forças você poderia optar lá na hora da seleção. Eu me lembro que eu estava numa fila gigantesca e aí veio lá eu não lembro se era um sargento ou um cabo, veio perguntar se tinha algum voluntário. A fila era gigante. Eu e mais um cara na fila lá foram voluntários, né? Aí deixaram o meu CAN e desse cara separado e os outros praticamente eles iam dispensando. E aí eles iam fazendo um montante de CAN de quem gostaria de se alistar. O CAN, para quem está por fora aí, é o certificado de alistamento militar. Aquele que tem sua capivara toda na frente e atrás um monte de quadradinho para bater carimbo. Até tenho uma cópia do meu aqui. Qualquer dia, se for o caso, eu mostro aí. E aí passamos por seleção no ano de 2002 inteiro. Eu queria muito servir o Exército, que era o 2º Batalhão de Caçadores, que ficava em São Vicente. Fica, né? Em São Vicente, mas mudou o nome. Hoje em dia é Batalhão de Infantaria Leve. Eu queria servir ali. E aí, o processo seletivo foi passando, a gente vai fazendo umas provas, faz teste físico, faz exame médico, faz um monte de saúde, aquele rolo todo. E isso no ano de 2002. Final de 2002, bateram no meu CAN, assim, com um carimbão vermelho, falando assim, ó, designado para incorporação, um negócio assim. Compareça dia tal em janeiro. Aí em janeiro de 2003, eu fui ver lá para onde eu ia ter sido designado. Aí cheguei lá, o pessoal falou, ó, aqui você pode ter optado para servir o Exército, mas na verdade você vai servir Aeronáutica, você pode ter optado Aeronáutica e vai servir o Exército, ou você pode ter optado Marinha e vai servir o Exército. A gente fez uma maracutaia. E a primeira frustração já é essa, que eu queria muito servir o Exército. Na hora que eu peguei lá meu CAN, tava lá, designado para incorporação, Base Aérea de Santos, que fica lá em Vicente de Carvalho, no Guarujá, né? E aí eu falei, pô, menos mal, o que eu não queria era servir a Marinha. Ah, beleza, vamos para a Força Aérea. Aí começou a desgraceira. Porque aí foi esse mês de janeiro de 2003 aí, uma outra seleção, durante o mês inteiro. Depois, no final do mês de janeiro, eu fui designado para a 2ª turma, então ainda fiquei até junho aí de bobeira, e voltei em julho, dia 1º de julho, para fazer outra seleção aí no mês de julho inteiro, para ser incorporado dia 1º de agosto de 2003, era a 2ª turma de 2003 na Força Aérea Brasileira, lá pegavam 2 turmas, e eram 71 vagas, eu lembro. E eu contei essa história toda para te falar o seguinte: o rapaz do vídeo aí tá reclamando que tava do lado de fora, no sol e tal. E aí depois reclamou porque colocaram o pessoal para dentro e não tinha um ar-condicionado para eles, um calor danado. Ah, falta de respeito. Marcaram às 8 horas da manhã, já eram 11 e nada, e não apareceram ninguém e tudo mais. E o que eu digo é o seguinte: o processo seletivo para as Forças Armadas, você já começa a ser observado ali.
E ali já começa você ter um tratamento diferenciado. Por quê? Porque eu não sei se falaram para esse rapaz aí, mas Forças Armadas você está sendo treinado para guerra. Se o cara tá reclamando de ficou no sol, tomando um solzinho, e reclamando do sol, depois reclamar do calor dentro lá da sala, reclamando do horário que estão demorando para ir lá falar o que tem que ser falado. A minha seleção lá em julho de 2003, como eu estava contando, marcavam lá pra gente estar lá às 7 horas da manhã. Eu tinha que sair umas 5 horas de Santos para conseguir pegar a balsa para chegar lá mais ou menos no horário, chegava lá umas 6 horas da manhã. Marcavam às 7. Alguém aparecia lá umas 8 ou 9 horas da manhã, dava algum recado pra gente, depois saía, sumia, depois voltava ao meio-dia. Você ficava em pé no sol de 4 a 5 horas, paradão lá na frente do setor de mobilização, no solzão torrando, ou te colocavam sentado lá torrando a bunda no asfalto. Engraçado que durante esse processo de seleção, às vezes te falavam para ir lá, igual eu falei, 7 horas da manhã, nesse rolo todo você chegava lá às 6, marcaram às 7, aparecem lá às 8, põe todo mundo em forma, 10 horas da manhã vinham, entregavam uma folha de sulfite para te liberar meio-dia e falar assim, ó, vocês levam essa folha de sulfite, faz o mapa da casa de vocês, do local onde vocês moram, e amanhã vocês voltam aqui às 7 horas da manhã. E aí, aquele batidão, você ia embora, no outro dia de manhã você vinha de novo às 7 horas da manhã. Todo esse processo para quê? Para entregar a folha de sulfite. Daí o que o pessoal dizia, o pessoal da Força Aérea segurava as folhas e falava o seguinte, ó, agora vocês podem ir embora, volta aqui amanhã às 7. E aí, mesmo processo, você chegava lá às 7 da manhã. E cada retorno que a gente dava, vinha o pessoal lá, o sargento na época, falava, ó, quem não quer servir, forma uma fila aqui do lado. Como eu falei, eram 71 vagas para essa segunda turma. Eles chamaram 74 porque ficou 3 de reserva, né? Acabou um entrando depois. Depois, se quiser, eu conto o detalhe mais para frente, senão o vídeo vai ficar gigante. E aí, ia colocando sempre quem não queria servir numa fila. Então, eles já ia te adaptando para uma rotina militar que não é uma rotina simples. É uma rotina complicada. Como eu já falei, você está sendo treinado para a guerra. É uma situação excepcional e uma situação diferente. Se você está ficando estressadinho porque você está parado, ficar 2 horas, 3 horas esperando no sol quente, que dirá numa guerra, com fome, com frio, chovendo, com sol, com bomba estourando no teu ouvido, com o nego morrendo do teu lado, tiro, e aí? Tinha vez que desse processo de seleção em julho, colocaram a gente para dentro lá da base aérea de Santos para a gente fazer a marcação da quadra de futebol. Quadra de futebol não, o campo de futebol. Tinham vários campos de futebol. E a gente ficou lá passando o cal. A gente não tinha nem incorporado, não sabia nem quem ia servir ou não. E a gente ficou lá passando o cal o dia inteiro, lá um sol danado, passando lá o cal no campo de futebol. Carregamos entulho, enfim. Isso no processo de seleção. Qual que é a minha preocupação? Quando eu vejo um vídeo desse, vejo lá o vídeo do Luiz Camargo ele falando sobre esse processo de feminização, vejo comentários como esse, vejo pessoas processando as Forças Armadas quando sofrem algum tipo de batismo, alguma coisa assim, e reclamando, processando porque mandou pagar flexão, processando porque foi humilhado. É nessa hora que eu vejo e peço, imploro para o Brasil não entrar numa guerra, porque se o Brasil entrar numa guerra e a gente depender dessa geração que está servindo as Forças Armadas aí agora, a gente está na água da salsicha.